Olá, sejam bem-vindos ao Trocando Ideias. Essa semana eu pensei sobre alguns assuntos que poderíamos compartilhar, conversar aqui no nosso vídeo semanal. E dentre eles eu decidi falar sobre um personagem da nossa sociedade que sempre está na mídia, no meu ponto de vista, nunca de forma positiva, sempre de forma negativa, mas que essa semana teve o nome realmente sujo, mergulhado na lama. Vamos falar de Bolsonaro. Vamos lá. Então, a Folha ela fez uma matéria falando sobre a mamada que Bolsonaro e o filho dele deram no auxílio moradia que os políticos têm direito. Bolsonaro ele tem uma casa lá em Brasília desde o ano 2000. Então, durante 17 anos ele usou um benefício do qual ele não necessitava. O auxílio moradia funciona assim: se você é político, se você tem eleito e você não mora em Brasília, você não tem casa fixa lá, você tem direito a um benefício chamado auxílio moradia, no qual você recebe 4.000 e alguns reais para alugar alguma coisa lá para você. E você pode optar por esse benefício de duas formas. Primeiro, você mostra o recibo, né, comprova que você mora naquela casa, ela é alugada, então você recebe o valor integral de 4.000 e pouco, ou então você opta pela segunda forma, onde você permite que eles deduzam desse valor integral o imposto de renda e você recebe o restante, que é 3.000 e pouco. E é claro que o homem mais honesto do Brasil, o que não é corrupto, o que é o homem da moral e dos bons costumes, ele optava pela segunda opção, né, gente? Onde ele não precisava, ele não entregava o recibo, porque ele não tinha recibo para entregar. Então, durante 17 anos, mesmo tendo casa lá, eles mamaram do governo e juntos, ele e o filho dele mamaram mais de 700 mil reais. E como se já não fosse o bastante, Bolsonaro resolveu implementar mais ainda essa nojeira dele, né? A repórter da Folha foi perguntar a ele o que foi que ele fez com esse dinheiro. O que ele tinha feito com o dinheiro do auxílio moradia. E Bolsonaro ele só tem duas formas de responder quando ele se sente acuado. Uma é sendo irônico e sarcástico e ofendendo, a outra é xingando. Ele xinga, esperneia, parece menino birrento. Xinga, esperneia, pá, sendo que quem realmente raciocina e vê que aquilo não é normal. Ele deve ter algum distúrbio. Enfim, aí ele respondeu para a repórter que na época ele era solteiro e que ele usava o dinheiro para comer gente. Como assim comer gente, cara pálida? Essa é uma frase que não dá muita liberdade para interpretação. Só existem duas maneiras. Uma, vamos falar vulgarmente, ele levava prostitutas para casa e a outra, ele seria canibal. Como eu acredito que ele não seja canibal, então ele deve ter feito muita festinha com o nosso dinheiro na casa dele, né? Mesmo assim tem gente defendendo, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, tem gente defendendo. Então, Bolsonaro é uma pessoa que realmente me tira do sério, assim, sabe? É um ser humano, na minha opinião, um dos piores seres humanos que nós já tivemos nesse mísero planeta. Assemelha-se muito a ele, a Hitler, e na verdade eles são bem similares, porque eles são aproveitadores de um momento socioeconômico do país no qual eles fazem parte. Quando Hitler ele foi eleito lá na Alemanha, acho que é 30 ou 33, ele vinha já usando todas as dificuldades que a Alemanha tinha no pós-guerra. Por ter perdido a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes. E nesse tratado tinha alguns requisitos que não eram muito bons. Eles perderam parte do seu território, eles não podiam fazer armas de guerra, seu exército foi diminuído e eles tinham uma dívida altíssima para ser paga com barras de ouro. E como reflexo de tudo isso, a inflação ficou astronômica, algo realmente assombroso. Eles ganhavam muito dinheiro, eles tinham um salário alto, mas em compensação o custo de vida era absurdo. Eles compravam um pão de manhã, vamos supor, por 5 reais, e quando eles iam comprar esse pão à tarde, ele já estava por 1.200. Então era algo assim muito, muito, muito sério. E Hitler usou esse momento para se autopromover.
Ele dizia que ele era o único que podia salvar a Alemanha, que ele era o único que podia limpar a Alemanha de toda a sujeira que fazia com que ela se encontrasse naquele momento. E Bolsonaro não é diferente. Ele usa o momento do Brasil, um momento de insegurança, onde há corrupção. Ela realmente é um dos grandes, vista como o maior mal que nossa sociedade tem, e ele se auto-intitula o perfeito, o honesto, o que não comete nenhuma corrupção. E tem gente que compra essa ideia. E por incrível que pareça, as pessoas que mais compram essa ideia são os cristãos, já que somos a maioria nesse país. E é assombroso você perceber que tanto Hitler quanto Bolsonaro, eles tinham uma base de apoio muito cristã. Quando Hitler foi eleito, 2/3 dos votos que ele recebeu eram de cristãos. Mesmo ele dizendo que ia matar, que ele tinha que torturar, que ele tinha que expulsar, que ele tinha que aniquilar. Os cristãos, que são pessoas que teoricamente seriam aquelas que deveriam ter mais compaixão e empatia pelo próximo, foi o que deu aval para ele chegar ao poder. E está sendo a mesma coisa aqui no Brasil. Eu não acredito que alguém possa ver algo de Cristo em Bolsonaro. Eu não acredito. Se você analisar as duas pessoas, as duas ideologias, são ideologias totalmente opostas. Vamos analisar as últimas horas de Cristo. Cristo, nas últimas horas de vida, ele foi torturado e ele foi condenado à pena de morte. Duas coisas que Bolsonaro prega e ama dizer que os bandidos merecem. Quando Pôncio Pilatos perguntou à população se eles optavam por libertar Jesus ou Barrabás, eles escolheram Jesus, porque para eles Jesus era bandido, ou seja, bandido bom é bandido morto, então mata. Mas vamos tirar um pouco dessa parte religiosa, vamos analisar o fato. Você se diz cristão e você sente por Cristo ter sido torturado e ter sido morto, condenado à pena de morte. E você apoia uma pessoa que quer fazer aquilo com outras. Quem somos nós para julgar as outras? Nós vemos casos, nos Estados Unidos tem pena de morte, mas o número de pessoas que são condenadas à prisão perpétua e depois se prova que aquela pessoa era inocente, que ela não cometeu erro, que ela não cometeu crime, tem aumentado constantemente nos Estados Unidos. E aí, se tivessem matado essa pessoa, o que é que aconteceria? Poderiam dar a vida novamente a ela? Então, a gente, às vezes, deseja coisas das quais não se tem como voltar. Então, a ideologia cristã, ela não é somente uma religião, ela é um modo de vida. É o modo pelo qual você opta a viver. E ela não é fácil, ela é complexa, ela é dura, porque não é fácil você perdoar ou até mesmo você não querer o mal, a morte ou a tortura de alguém que lhe fez mal, de alguém que fez mal a um familiar seu, a um amigo seu. Não é fácil. Eu acredito que não seja fácil. Mas dentre nós, Cristo foi o que mais sofreu com isso. E em algum momento você viu Cristo, ele desejando a morte de alguém, desejando que ele fosse torturado, desejando o mal. Aí muitos podem dizer, mas eu não sou Cristo. Mas você não disse que tomou o nome dele sobre si? Quando a gente toma o nome de alguém sobre nós, também nos tentamos ser como aquela pessoa, por mais difícil que seja. Agora me diga, o discurso de Bolsonaro, ele se enquadra dentro do cristianismo? Porque se ele se enquadrar, eu acho que eu estudei o cristianismo errado. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu não considero o Bolsonaro cristão. Eu considero o Bolsonaro o oposto do cristianismo. E é difícil ver pessoas que acreditam, que pregam o cristianismo, apoiando uma pessoa que vai contra. Me diga, se você vê as atitudes de Bolsonaro sendo feitas por Cristo, você vê isso? Eu não vejo. Cristo foi uma pessoa que levantou todos de forma amorosa, justa. Ele era duro, mas em nenhum momento ele foi cruel com elas. Em nenhum momento ele desejou o mal. Então dizer que Bolsonaro é cristão e que Bolsonaro
faz o que o cristianismo prega, é simplesmente absurdo. Eu acho que Cristo deve olhar lá de cima e olhar assim e dizer, puta merda, acho que deu alguma coisa errada ali porque não tá dando certo. Eu posso voltar? Parafraseando o que João Grilo diz em O Alto da Compadecida, se Cristo visse o mundanismo e a canalice de certos cristãos, ele sacudaria aquela cruz das costas dele. E também falando um verso de uma música de Antônio Marques, ele diz assim, não adianta você ir à igreja, orar e fazer tudo errado. Não adianta você ir à igreja e você apoiar uma pessoa que deseja a morte da outra, que deseja a tortura da outra, que diz que um homossexual é homossexual porque não apanhou bastante. Você vê Cristo dizendo, me responda, bota aí nos comentários, porque ou eu estou ficando louca ou eu estudei alguma coisa muito diferente. Porque o que eu estudei da Bíblia e o que eu estudei da vida de Cristo, ele jamais disse uma coisa dessa. Ele jamais mandou bater em alguém, ele jamais mandou matar alguém. Então por que as pessoas ficam dizendo que ele é cristão? Ele não é cristão, gente. Eu realmente espero que todos nós tenhamos consciência do que nós estamos escolhendo. Porque nós temos livre-arbítrio, porque foi nos dado por Deus. E Bolsonaro disse que se ele for eleito, uma das coisas que ele vai fazer é o Estado deixar de ser laico. Ou seja, ele vai impor a vontade dele à força. Será que é isso que Deus quer, que as pessoas sigam o que ele acha que é certo? Vamos pensar, você acha que Bolsonaro é uma pessoa decente? Eu não acho que Bolsonaro seja uma pessoa decente. Eu acho ele demagogo, hipócrita, nojento. Tem tantos adjetivos que eu poderia dar a Bolsonaro. Mas você confiaria uma família sua a Bolsonaro? Se um parente seu, um amigo seu, fizesse um deslize, fizesse algo que é contra a lei, você confiaria ela a Bolsonaro? Eu acredito que não. Você ia tentar proteger ela. Então, por que você quer escolher uma pessoa dessa para comandar todos nós como uma sociedade? Vamos analisar, gente. Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos pensar, vamos ser apartidários. Foi instaurado um ódio contra o PT que é algo absurdo, já é patológico isso. Não tem outra maneira de dizer, já é patológico. É como se somente o PT fosse o corrupto, quando na verdade não é. Então vamos analisar todos. Bolsonaro, ele é hipócrita. E se você parar para pensar com sua cabeça, deixar de ser massa de manobra, deixar de ser guiado pelas outras pessoas, você vai perceber isso. Que possamos ter discernimento e que, acima de tudo, que a luz de Deus, ou a luz do que você acredita que seja Deus, ela ilumine sua mente. Faça com que você raciocine, que você pense e analise as situações. Tá certo? Bolsonaro e Cristo não se misturam. São duas ideologias opostas. Analise friamente e analiticamente. Analise as duas ideologias e me diga se elas combinam, se uma se encaixa na outra. Na minha opinião, não. Tá certo? Uma boa semana para vocês e até a próxima.